Queridos irmãos, queridas irmãs, está entrando no ar mais um programa Espiritismo em Gotas pela Web TV Renascer. E no programa de hoje nós vamos ter o tema Influência dos Espíritos em nossas vidas. Será que tudo que nós sentimos é espiritual? Será que existem mesmo os obsessores? Será que existe encosto? Será que existe trabalho feito? Essas e algumas perguntas nós vamos dialogar no programa de hoje. Allan Kardec, nosso amado codificador, tão inteligente e venerável, vai fazer a pergunta aos nossos irmãos da luz, a seguinte: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Eis que então os amigos espirituais respondem: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Essa questão é a questão 459. Vejamos a sua importância nas nossas ações, nas nossas vidas e nos nossos vogares. Allan Kardec era pedagogo, cientista, magnetizador, conhecedor de diversas línguas. E os espíritos respondem a ele que ele não tinha condição de imaginar tal qual era o grau de influenciação dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos atos. Se Allan Kardec, que era Allan Kardec, não tinha condição de imaginar, meus irmãos, que dirá nós? Na melhor das hipóteses, nós sofremos influência do nosso próprio espírito, devido às suas experiências de encarnações passadas. Então, meus irmãos, aquele velho jargão que todos costumam dizer: Ciro, nem tudo é espiritual. Sinto informar, meus irmãos, que tudo é espiritual sim, porque podemos perceber aqui na pergunta em que Allan Kardec faz. E quando vem dizer para nós que frequentemente são eles que nos dirigem, Emmanuel nos diz que para cada encarnado há 3 vezes mais desencarnados. Isso significa, conforme Divaldo nos coloca, que eles se acotovelam conosco. Então são eles que nos dirigem. Agora, cabe a nós escolhermos com quais espíritos nós queremos ser conduzidos. Se pelo nosso anjo de guarda, e muito importante lembrar do nosso anjo de guarda, que é um espírito que fica conosco o tempo todo, tomando conta de nós, nos influenciando. Então cabe saber com que tipo de entidade eu quero me conectar, com as positivas ou com as negativas. As negativas são rotineiramente chamadas de obsessores. Não há nenhum problema com o termo, porque foi assim que Allan Kardec coloca para nós. O que nós devemos ter cuidado é o sentimento que nós temos que ter de compaixão para com esses irmãos que ainda caminham nos vales de sombras. Então podemos chamar de obsessores, de irmãos menos felizes. Popularmente, eles são conhecidos como encostos, sim, por outras doutrinas, por outras correntes filosóficas. Mas, em geral, é o mesmo pensamento. São espíritos que não nos querem bem. São espíritos a quem nós devemos. Como diz Divaldo, todos nós somos devedores. E esses irmãos vêm cobrar nós. Então, em todas as nossas orações e preces, vamos rogar perdão a esses irmãos, se algum dia nós causamos algo. E também pedir a esses irmãos que
eles nos perdoem profundamente, porque hoje nós já estamos em outro estágio, estamos em outra vida, estamos em outra veste carnal. E que se ele está nos causando algum mal, que a gente já o perdoou. Isso vai ajudar muito nesse processo de libertação. Devemos sempre, quando possível, colocar o nome desses irmãos nas reuniões de irradiação na casa espírita. E a depressão? Será que na depressão há influência desses irmãos? A depressão tem raiz, conforme nos diz o Dr. Sérgio Thyssen, no perispírito do ser. Todos os medicamentos utilizados pela psicologia e pela psiquiatria, que são medicamentos divinos, porque a ciência do homem é divina, a medicina do homem também é divina, não passam, nesse momento, de paliativos para os efeitos. Essa medicação não trata da causa. O indivíduo que está depressivo deve buscar na casa espírita consolo, nas reuniões públicas, nos passes, nas palestras, nas conversas fraternas, nos grupos de estudo. E de início, ele não está acompanhado de irmãos espirituais menos felizes, porque o cerne da doença mora nele. Obviamente que a partir do momento que eu abri brecha, eles se juntam a nós. E trabalho feito, será que existe? Ou seja, um trabalho que alguém faz para que outras entidades nos persigam? Até existe, meus irmãos, se nós nos conectarmos com essa faixa vibratória. Porque alguém me desejou mal, alguém fez um trabalho para mim num outro centro espiritualista. Abre parênteses, Candomblé e Umbanda não fazem esse tipo de trabalho. Candomblé e Umbanda são doutrinas sublimes e divinas que têm compromisso com a caridade e não com esse tipo de trabalho. Então, se alguém faz esse tipo de trabalho para nós, basta que nós não entremos nessa faixa vibratória. Pelo contrário, que oremos por esses que nos fazem mal. Sempre. Muitas das vezes, esses irmãos menos felizes se apresentam nas reuniões mediúnicas de desobsessão e vêm nos informar que eles se afastam do obsidiado, mas que ao dormir, ao desdobrar, nós próprios vamos buscá-los de volta, como se fôssemos ímãs. Nesse caso, costumamos dizer que o obsidiado é o espírito e o obsessor é o próprio encarnado. Por isso a nossa importância de nos prepararmos para o sono, para o desdobramento, para o desprendimento, através da oração, da meditação, conforme questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos, aos programas de TV que a gente assiste durante o dia e principalmente antes de dormir, a qualidade do filme que nós estamos assistindo. Devemos refletir sobre tudo isso, para que a gente não seja influenciado sobre esses irmãos menos felizes. Perguntemos a nós, se Jesus batesse hoje a nossa porta, tal qual ele fez com Zaqueu em outrora, se nós estaríamos com a nossa casa limpa e pronta para receber Jesus. Ou se sentiríamos, quem sabe, um pouco de vergonha, porque Jesus iria chegar em nossa casa e iria perceber que ela não está muito limpa. E Allan Kardec vai desdobrar para nós o processo de influenciação dos espíritos em um livro dos médiuns, falando das faculdades mediúnicas, falando dos tipos de obsessão que podem ser de 3 formas. Pode ser a obsessão simples, que provém a partir de pequenas ideias. Pode ser a obsessão por subjugação, em que a vontade do indivíduo é praticamente cerceada. Ou ainda pela fascinação, essa a mais preocupante de todas. Porque o indivíduo está são
O indivíduo está bem, mas só quer dar ouvidos aos espíritos que nós costumeiramente chamamos de mistificadores, os embusteiros, os mentirosos. E a gente prefere dar ouvidos a eles e não ouvimos os nossos amigos encarnados sãos. Esses espíritos vão nos afastar de tudo o que há de positivo. E qual é o remédio para a obsessão, para a depressão? Conforme dizia Jesus, oração e jejum. Mas não é o jejum de deixar de comer, é o jejum dos sentimentos negativos. É procurarmos nutrir boas atividades, bons sentimentos, boas leituras. Buscar uma doutrina, uma religião, mesmo que não seja o espiritismo. Buscar uma razão de vida, um propósito, metas, sonhos. Tudo isso nos é lícito, meus irmãos. E agradecemos mais a oportunidade de Jesus que nos concede e a Web TV Renascer por tão venerando convite. Muita paz, meus irmãos.